Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no programa Tempo de Reflexão. O Tempo de Reflexão, o programa Tempo de Reflexão, que é um oferecimento do nosso Ministério Tempo de Reflexão, onde nós estamos ampliando a visão de vida das pessoas que resolveram viver Deus na prática. Eu quero deixar aqui o nosso convite para você frequentar as nossas reuniões, trazer a sua família, levar embora uma palavra que vai te ajudar nessa semana, que vai ajudar a sua semana, levar alguns depoimentos daquilo que vem acontecendo na vida de outras pessoas e que Deus quer e vai fazer em sua vida. Então fica o convite. Todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da noite, nós estamos reunidos. Nos domingos, a partir das 10 horas da manhã, você vai encontrar toda a nossa equipe lá para a gente falar de Deus, para nós continuarmos aquilo que Deus ele veio instaurar nessa terra, que é um relacionamento familiar. O Tempo de Reflexão, que está localizado na Rua do Retiro, número 371. Nós esperamos você lá, nós esperamos a sua família. Nós estamos desenvolvendo diversos projetos que eu vou ter o maior prazer em falar para você, projetos para que a sua vida tenha maior convergência, maior sinergia com Deus, com a sua palavra e que você comece a viver Deus fora da cultura religiosa, uma cultura pesada que a gente sempre vem sendo ensinado por aí, de uma maneira mais informal, não Deus como um juiz amedrontador ou como um rei que te trata como um servo, não. Deus, o Pai, que te trata como um filho, que é a sua imagem e semelhança. Fica aqui o meu convite de você vir em um ambiente extremamente familiar, gostoso, aonde você vai ser recebido com muito carinho, conhecer a minha pessoa, conhecer o Luciano, conhecer as nossas famílias, conhecer aqui a nossa estrutura e ainda ter a oportunidade de ter uma palestra que vai ajudar a sua vida profissional e com certeza vai ajudar também o seu coração. O simples fato de nós conversarmos um pouquinho no final, no começo, tomar um café junto, vai ser uma noite especial. Então marque na sua agenda, não deixe essas oportunidades escaparem, tá? Fora isso, nós temos vários outros projetos acontecendo aqui às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Nós temos a nossa aula de ensino, onde o nosso ensinador, o Paulo Cogo, nosso professor, ele está falando um pouquinho sobre como nós utilizarmos a Bíblia ao nosso favor, como a gente descobrir quais são os nossos dons para que a gente se aproxime um pouco mais de Deus e a gente use as ferramentas que Ele já nos deu para a gente trazer pessoas para Ele, para a gente conseguir estar mais próximo dEle e viver uma vida mais objetiva, uma vida de prática com Deus. Fica o nosso convite para você participar das nossas reuniões, participar dos nossos eventos, conhecer as nossas famílias. Eu tenho a plena certeza que Deus ele tem algo de especial para a sua vida. E hoje nós estamos em um programa especial onde eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre ansiedade. E aí, como está o seu nível de ansiedade? Em tudo aquilo que vem acontecendo, né? Com esse cenário com esses cenários que a nossa política, que o mercado, e se fala em recessão, e se fala em tanta coisa no nosso país, parece que você liga a televisão, difícil você encontrar um programa como Tempo de Reflexão, que ele fala sobre coisas positivas, que quer acrescentar ao seu coração. Normalmente é alguém falando de mais uma desgraça que está acontecendo no nosso país. Mas a nossa proposta é combater tudo isso, porque nós, do Tempo de Reflexão, entendemos que nós não somos vítimas nesse império que o sistema do mundo criou, mas nós estamos inseridos no reino de Deus. E no reino de Deus não tem recessão, no reino de Deus não tem problema no mercado, no reino de Deus não tem tristeza, não tem nada dessas coisas que afetam a nossa vida aqui nesse mundo. Muito pelo contrário, o reino de Deus é feito de alegria, de paz, de felicidade, o reino de Deus é feito de positividade,
O reino de Deus é feito de motivação, tem outros valores. E nós, independente daquilo que está acontecendo lá fora, resolvemos viver esses valores. Por isso, eu tenho algo para dividir com você, para compartilhar com a sua vida, com a sua história. Como anda a sua ansiedade? Como andam os cenários que a sua mente vem construindo dentro de você? Esses cenários são cenários positivos ou são cenários negativos? São cenários que estão roubando a sua energia? Ou então, pior, que estão trazendo dores para você? Sabe aquela tensão, aquela dor no braço, aquela dor nas costas, no ombro, dores de cabeça? Isso, se você for fazer uma investigação mais minuciosa dentro do seu próprio ser, você vai entender que isso vem do estresse, que esse estresse está vindo desse quadro de ansiedade que a gente vem passando. Todas as ideias negativas a gente vem comprando, que é isso mesmo, que não vai dar certo, que o casamento não vai melhorar, que a vida familiar não vai dar certo, que a nossa empresa vai quebrar, que a gente vai ser mandado embora. A gente vai comprando e vai lançando essas ideias no nosso coração. Pessoas lançam, de vez em quando até sem querer, mas acabam lançando. O mercado lança, uma notícia no jornal lança e a gente vai comprando essas ideias. Quando a gente percebe, os nossos níveis de ansiedade estão lá em cima. A nossa saúde está indo embora. E aí, como que você faz para reverter esse quadro? Vai virar refém de remédio? Refém de remédio a vida inteira? Não. Deus, ele tem algo de especial para você. Deus, ele quer começar a tratar o seu coração, tratar você interiormente, porque se você mudar a disposição do seu coração em relação a Deus, em relação às suas promessas, se você começar a crer verdadeiramente que tudo aquilo que está na Bíblia é para você, aí sim, você consegue baixar os níveis de ansiedade e ter uma vida equilibrada, ter uma vida melhor, ter uma vida onde você pode acrescentar as outras pessoas. Porque eu não sei se isso acontece só comigo ou se já aconteceu com você. Quando a gente está muito ansioso, a gente começa a transmitir essa ansiedade para os outros. Na forma da gente falar, a gente fica meio sem autoconfiança, ou a gente fala rápido demais, a gente fala com medo, as pessoas percebem o medo na nossa voz, percebem a ansiedade na nossa voz. E sabe o que acontece? Quando você começa a falar isso dentro da sua casa, na sua empresa, você começa a contaminar outras pessoas com ansiedade. Olha que coisa terrível, porque é isso realmente que acontece. Quando a gente dá vazão a um sentimento ruim como esse, de ansiedade, a gente começa não só a estragar a nossa vida, mas estragar a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Então, reflete um pouco sobre o que vem acontecendo na sua vida, reflete um pouco sobre a sua influência sobre a vida das outras pessoas. Tem sido uma influência positiva, uma influência negativa? Será que esse monte de cenário que você vem construindo dentro do seu coração, será que não está trazendo dor para você? Será que não está trazendo coisa ruim para você? Problemas psicossomáticos, doença, coisa que você não tinha, você tem agora, e você está se preocupando. E aí eu te pergunto, todo esse nível de preocupação te ajudou em alguma coisa? Te ajudou a resolver algum problema que você está passando? Te ajudou a resolver alguma adversidade? É isso mesmo. Não ajudou de forma alguma. Muito pelo contrário, ele tem piorado essa adversidade pela qual você vem passando. É isso ou não é? Porque quando a gente fica ansioso, os caminhos para a gente também conseguir resolver o nosso problema, eles vão se fechando. E a gente consegue ver somente o problema, somente a adversidade. E lá se vai os quadros negativos acontecendo, sendo criados na nossa vida. Quando a gente vive ansioso, qualquer mentira que o inimigo de nossas almas lança sobre a gente compra como verdade. Olha, não vai dar certo. É isso mesmo, não vai dar certo a minha vida, eu não vou conseguir realmente. E a gente começa, se eu não pagar essa conta, eu vou sujar o meu nome e depois eu vou perder isso, eu vou perder mais isso. E esses quadros vão sendo criados na nossa mente. Hoje você tem a oportunidade de encerrar a produção de pensamentos negativos, de cenários negativos dentro do seu coração. Como?
confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus tem para a sua vida. Não abra mão da sua felicidade, não abra mão da sua história. Eu costumo falar aqui no tempo de reflexão que nós não somos um momento, nós somos uma história toda. E a sua história está sendo controlada pelo autor da vida, pelo Criador de todas as coisas. Não abra mão. Não faça isso. Não permita que essa ansiedade continue roubando a sua alegria de viver. Não permita que essa ansiedade continue roubando as outras áreas da sua vida, roubando o seu casamento. A gente fica tão ansioso, de repente, com a nossa empresa e a gente não percebe que está sendo roubado no nosso casamento, está sendo roubado com o tempo com a nossa família e continua sendo roubado no nosso tempo conosco mesmo, de lazer. A gente vai roubando outras coisas na nossa vida e a preocupação vai crescendo, vai aumentando. Queridos, nesse cenário que a gente está vivendo, você tem dois caminhos. Ou a gente continua indo no caminho da ansiedade, inundando o nosso coração de coisas ruins, ou você começa definitivamente a ter uma história diferente com Deus, uma história diferente com o Criador de todas as coisas. Começa a ter uma disposição diferente com a palavra de Deus. Se você quiser andar por esse caminho, nós podemos te ajudar. Agora eu vou pedir a licença para você, a gente vai fazer um rápido intervalo. Nesse intervalo, pensa um pouquinho, como está o nível de ansiedade dentro do seu coração? No próximo bloco, eu trago uma promessa de Deus para a sua vida. Já voltamos. Voltamos, estamos no segundo bloco do programa Tempo de Reflexão e hoje falando um pouquinho sobre ansiedade, como é que está o nível de ansiedade na sua vida. Eu espero que nesse intervalo que nós fizemos você possa refletir um pouquinho e trazer realmente como é que está o nível de ansiedade, porque a partir de agora Deus tem uma palavra para você que vai curar esse nível de ansiedade, se você entender que essa palavra realmente é para a sua vida. Meu querido amigo, Deus passa a maior parte do tempo em sua palavra falando que está conosco, falando que não nos esqueceu, falando que Ele traz o alívio para as nossas vidas, que Ele está do nosso lado, que Ele quer um relacionamento conosco. Se você vê tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, principalmente lá no livro de Salmos, você vai ver o quanto Deus ele tem de promessa, que Ele está junto de nós, que Ele está próximo de nós. Então tudo o que Deus faz, a maior parte do tempo, Ele passa tentando melhorar a nossa visão sobre a sua proximidade, para que a gente consiga combater esses níveis de ansiedade que a gente passa no nosso dia a dia, nas nossas rotinas. Uma dessas promessas está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 5 e o verso de número 7. Se você quiser acompanhar 1 Pedro, capítulo número 5 e o verso de número 7, está escrito assim: lançando sobre ele quem? Deus, Jesus. Esse que é a pessoa que está mais próximo de nós, essa pessoa que nos ama, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos, quando nós estamos ansiosos, uma das coisas que a gente não está sentindo é justamente o cuidado de Deus. E como é que você acha que você está conseguindo viver até agora?
Como você acha que você está vivo até agora, está aí me ouvindo, com saúde, respirando? Você muito provavelmente já se alimentou no dia de hoje, você muito provavelmente está na sua casa, você tem uma casa confortável, um carro talvez aí confortável. Então, esses são provas do cuidado de Deus. E se tem uma coisa que a gente não consegue visualizar, quando a gente permite que a ansiedade more dentro do nosso coração, é justamente esse cuidado. Deus, ele tem cuidado de você em toda a sua história. Como que você conseguia cuidar quando você era uma criança, quando você estava lá com os seus pais? Quem cuidava de você? Você tinha que fazer alguma coisa para resolver algo ao seu lado? Tinha sempre alguém que estava cuidando de você, alguém que dava comida, alguém que trocava quando nós éramos crianças, né? Alguém que levava a gente para a escola. Quem que fazia isso? Os nossos pais. E nós não tínhamos ansiedade nenhuma. E agora, por que a gente permite que essa ansiedade tome conta do nosso coração? Afinal de contas, Deus, ele não é o nosso Pai? Você encara Deus como seu Pai de verdade? Porque se você conseguir encarar Deus como seu Pai, se Ele realmente é o seu Pai, não só nas suas emoções, não só na sua razão, mas no seu decisor, em você como o seu decisor, no seu eu, como decisor de sua vida. Se você encara Deus como seu Pai, Ele faz o mesmo papel que os nossos pais faziam conosco quando a gente era bebê, quando a gente era criança. Ele cuida de nós. Deus tem cuidado de você apesar desse problema que você vem enfrentando. Apesar dessa dificuldade que se instaurou dentro da sua casa, Deus está cuidando de você. E um exercício para você combater o nível de ansiedade é você começar a pensar e meditar sobre o cuidado de Deus na sua vida. Olha com mais carinho aquilo que Deus já está fazendo pela sua vida. Olha como é esse versículo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele já tem cuidado de vós. Ou seja, olha para o seu passado, olha para o tanto de vezes que você não tinha saída e Deus cuidou de você. Deus abriu a porta que você precisava. Deus, ele tratou você com carinho, ele cuidou do seu coração. Será que esse Deus que sempre cuidou de você em toda a sua história vai abrir mão da sua vida agora, nesse momento pelo qual você está passando? Com toda certeza, não, porque Deus não abre mão das nossas vidas. Ele quer um relacionamento conosco como família, pessoal conosco. E se Ele te colocou nessa terra é porque Ele te ama. Ele já, antes da sua existência, Ele já queria ter um relacionamento com você. Por esse motivo, Deus jamais vai abandonar a sua história. Deus jamais vai abandonar a sua vida. Ele já tem cuidado de você. Fortaleça essa verdade no seu coração. Para de ficar fortalecendo quadros negativos, que não vai dar certo, que as coisas não vão por esse caminho, que as coisas vão ser sempre derrota, que eu sou um fracassado, que não dá certo, que eu não consigo. E o nível de ansiedade crescendo, tomando uma proporção cada dia maior. Tira isso da sua vida. Começa a fortalecer o fato de Deus, apesar de tudo, já está cuidando da sua vida. Ele está cuidando de você, cuidando do seu coração, da sua família, dos seus negócios. Ele está cuidando. Quando você começar a pensar sobre isso, o nível de ansiedade vai começar a baixar dentro do seu coração e você vai começar a ver soluções que até hoje você não via. Mas pense, fortaleça, relembre, fale com outras pessoas sobre os cuidados de Deus. Olhe um pouquinho para a sua história, para o seu passado. Você consegue identificar algum momento da sua vida que aconteceu um milagre, que se não fosse Deus, esse milagre não aconteceria? Que você sabe que realmente naquele momento foi Deus que fez. Um livramento no trânsito, de repente uma doença pela qual você passou, eu não sei o que foi, mas alguma coisa que aconteceu na sua história que realmente você fala, olha, se não fosse Deus nesse momento, eu não estaria aqui para contar essa história para você. Se você relembrou, fale para a pessoa que está ao seu lado, fale para as pessoas no seu trabalho,
Fale para as pessoas aonde quer que você vá. Sabe por quê? Porque isso vai fortalecer o seu coração. O seu coração, o seu eu interior, ele vai começar a acreditar com mais facilidade, com maior facilidade, que realmente Deus está cuidando de você. E esse cuidado, ele vai começar a ser constante em sua vida, essa percepção vai ser constante na sua vida e o seu nível de ansiedade, independente daquilo que você vem passando, ele vai baixar. Eu não estou falando para você que isso é alguma sessão de autoajuda ou é algo que eu estudei para falar isso para você, de maneira nenhuma. O que eu estou falando para você é uma experiência que eu vivi, que eu vivo. Você está olhando para uma pessoa que é extremamente ansiosa, uma pessoa que tem problema com isso. E como eu faço para combater isso na minha vida? Porque não tem nenhum super-homem falando aqui para você. Tem uma pessoa falha também, que erra, uma pessoa também que fica triste de vez em quando. Mas o que acontece comigo é que eu sempre resolvo recorrer a Deus. E quando eu estou nesse momento, eu faço um exercício de começar a pensar, de trazer à minha mente, de falar para as pessoas tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. E eu sinto claramente os níveis de ansiedade baixando dentro do meu coração. Querido, então faça esse exercício. Se você não consegue fazer, venha ao tempo de reflexão. A gente te ajuda a fazer, mas de uma vez por toda, baixe esse nível de ansiedade para que a sua saúde não continue piorando, sendo mais comprometida do que ela já está comprometida. Outra coisa, perceba nesse versículo que ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance a sua ansiedade sobre Deus. E como que a gente faz isso? Falando com Ele. Fale sobre aquilo que está trazendo ansiedade na sua vida. Ah, Wagner, eu já falei uma ou duas vezes para Deus. Fala todo dia. Olha, Deus, é o meu trabalho. Olha, é essa situação na minha empresa que está trazendo ansiedade. Olha, Deus, é essa situação no meu casamento, na minha família que está me trazendo ansiedade. E fale para Deus. Isso significa lançar sobre Ele. Lance sobre Ele. Lançar sobre Ele significa falar e confiar que Ele está ouvindo você e que Ele vai resolver. Não é simplesmente falar por falar, mas é você falar, lançar sobre Ele e você confiar que Ele está te ouvindo realmente, que você não está falando para o ar, que você não está falando por nada, você está falando para alguém que está na sua presença, te ouvindo, que vai cuidar do seu coração, que vai cuidar desse caso. Então, quando você resolve trabalhar nessas duas frentes, entendendo o cuidado de Deus e lançando sobre Deus toda a sua ansiedade, sabe o que você vai encontrar? O cuidado dele sobre a sua vida. Você vai encontrar um novo caminho para você. Você vai conseguir reduzir os níveis de ansiedade. Se as pessoas ao seu lado estão ansiosas, se as pessoas estão desesperadas ao seu lado, você vai começar a perceber isso, que você vai reduzir a sua velocidade, você vai ficar com seu coração mais calmo e isso vai dar a oportunidade de você ajudar as pessoas que estão ao seu lado. Então faça isso. Primeiro, relembre os cuidados de Deus na sua vida. Segundo, lance sobre Ele ativamente toda a sua ansiedade. Fale sobre esse problema. Fale sobre essa ansiedade com Deus. Fale sobre isso nas suas orações. Tira um tempo para você, na sua agenda, para você falar com Deus. Isso é viver uma vida prática com Ele, ter um momento na nossa agenda para a gente falar com Deus, para a gente falar sobre o que está acontecendo na nossa vida. A Bíblia está recheada de passagens que combatem a nossa ansiedade. Vai lá, procura essas passagens que falam sobre ansiedade. Você pode procurar no seu computador, lá você vai procurar e qualquer site vai entregar para você muitas passagens falando sobre ansiedade, como combater. Usa isso ao seu favor e você vai ter oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais calma, de ser uma pessoa que, além de se ajudar, vai estar disposta a ajudar outras vidas. Querido, eu quero deixar essa mensagem para você. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Nós estamos aqui no tempo de reflexão, prontos para te receber. Muito obrigado e até mais.